Fala galera, boa noite. Live de especialista Seus Farm. Hoje eu vou conversar com a Silvana, CEO, cara, de uma empresa de consultoria de vendas. Ela, mais de 30 anos, trabalha com vendas alto nível. Esse papo vai ser animal. E eu tenho muito prazer de conversar com uma mulher especialista com tanta experiência. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. Então seja bem-vindo. Boa noite para você que acompanha a gente, que está sempre aí. Quem está chegando, vem que vem. Silvana já está na área aqui, Silvana Goulart, a gente vai falar com ela já te puxo, Silvana. Galera, boa noite. Vocês que já acompanham a gente, vem entrando aí. Deixa eu já botar o comentário aqui. Vou te puxar, Silvana, já. Boa noite, pessoal. Vem chegando. Vamos falar mais uma vez de vendas, mas hoje de um jeito especial, né? Deixa eu puxar a Silvana, que ela já está na área. Pontualmente. Já puxei a Silvana. Boa noite, galera. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você fala, para a gente mandar um alô. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. E para você? Melhor agora que você entrou Melhor aqui agora. E que finalmente a gente conseguiu, né? Ave! Não, hoje eu acelerei a minha Kombi voadora, como eu chamo, porque eu também estava na estrada. E hoje estava puxado aqui a estrada. Aí eu disse assim, vou ter que acelerar a minha Kombi. Mas faz Silvana, parte. poxa, você é uma querida assim, a gente se conheceu agora, né? Sim. Problema nenhum dizer, mas só para a galera que está entrando, eu não pude fazer a live terça, você foi mega compreensiva comigo, obrigado demais. Imagina, só quem tá na rua, quem está em aeroporto, quem está em estrada, que vive para baixo, para saber desses perrengues chiques que a gente passa. Perrengue chique. Perrengue chique. Não, tranquilo. Não, faz parte, faz parte. E sabe que essa semana toda, não sei como foi aí, mas aqui teve muito temporal. E eu estava morrendo de medo na terça-feira, porque eu disse, nossa, eu vou chegar em Porto Alegre e não vai ter internet. Porque aqui acontece muito isso, né? De não ter. De repente, assim, cai e aí adeus, né? É aquela história, né? A tecnologia ajuda muito, né? Quando resolve atrapalhar a gente também. É verdade. E a lei de Murphy vem junto, assim, fazendo Sim, um parzinho. sim. Mas, Sil, deixa eu te falar, ó, uma coisa, só que tem um ritual nosso já, que eu vou pedir para a galera que está aqui. Primeiro, boa noite para todo mundo que está na área, mas galera, a gente precisa, esse papo com a Silvana, cara, tem um carinho especial, eu adoro falar de vendas, com certeza, mas com alguém que tem mais 30 anos de experiência nisso, caramba, né? Acho que merece aí. Queria pedir para a galera que está aqui já, primeiro dizer de onde fala, mandar um coraçãozinho aqui e clicar lá na setinha para compartilhar a live com pelo menos umas 10 pessoas aí, vai? Pode ser? Eu vou fazer aqui também, Sil, porque a gente tem que dar exemplo, né? Claro, claro. Então, deixa eu convidar a galera aqui também para vir para a live, porque, né? Ó, já mandei aqui para uma galera aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos encher esse negócio aqui e vamos que vamos. Ó, já mandei aqui para quase 20 pessoas aqui, ó. Boa! Vamos que Silvana, vamos, isso mesmo. Seguinte, olha só. Bom, primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigado por criar esse tempo para gente, viu? Obrigado por criar esse tempinho para gente. Ó, o Mitio aí, fala Mitio, da Z, uma galera aí, Brusque, Santa Catarina. Opa, coisa bem Carla. boa. Oxalá, coisa bem Legal. boa. Ó, se achar alguém aí teu aí, algum conhecido, pode dar um alô aí. Silvana. Sim. Já estou vendo aqui se eu consigo pensar Maringá, alguém. Paraná. Poxa vida. Legal. O Marcão lá da Faz, ó. Bárbara, bora, Gravataí, Rio Bora, Gravataí, ó. Aqui boa, pertinho junto, de galera. mim. Oxa, que coisa fica bem perto boa. aí, né? Fica 20 quilômetros daqui. Natil Santiago, fala, tamo junto, maravilha. mestre, pra cima. Galera, Nath, querida. Cara, a energia tá maneira, hein? Vamos lá pra cima. Vamos que vamos. Vamos começar esse negócio, então, galera, compartilha coração na live pra gente manter essa energia lá em cima. Oi, Tamara também é uma coisa amada. Oi, Sil, maravilha. Abraço hoje é uma aí, campanha Tamara. imensa. Coisa mais amada. Galera, só para avisar aqui, ó, quem for curtindo,
Deixa as perguntas que eu e a Sil, a gente vai responder vocês. Olha, eu já abreviando aqui, ó, mania de carioca, que é abreviar tudo, né? Silvana, desculpa, Silvana. A gente tem essa mania da gente carioca, conhece hoje e acha que é amigo de infância, né? A gente tem esse problema. Não, na verdade, eu vou dizer que não é de carioca. Quem vive de vendas tem isso, tem no DNA isso, né? A proximidade é algo que já está no nosso DNA. Então, não tem essa coisa de muito tempo, não. Tem que ser assim. Tá no sangue, né? Tá no sangue, tá no sangue. E você sabe que tem uma coisa nisso, que já para a gente começar a trocar uma ideia aqui, infelizmente a gente viu às vezes em um tempo que as pessoas elas acabam, por conta de tudo que acontece, se relacionando às vezes na presunção da desconfiança, né? Mas eu acredito, tá ouvindo, Cia? Acho que deu uma travadinha. Ai, Biba! Minha querida Biba entrou, uma super mega blaster cliente, um presente divino. Em plena pandemia, entrou na minha vida de uma forma muito linda. A pandemia conectou muitas pessoas, né? Muitas pessoas, com toda a tragédia, óbvio, mas conectou muita gente. É verdade, é verdade. Vamos lá, eu estava falando aqui, acho que deu uma travada, mas vamos seguir aqui, olha só. Bom, queria que você se apresentasse. Tem uma galera que você conhece aqui, a sua audiência aqui, a galera é sua, mas que você começasse contando assim um pouquinho da sua história para a gente. Como é que você começou em vendas, né? O que você faz? Só vou te pedir um favor, pode ser? Fala de trás para frente, fala quem é a Silvana hoje, para a gente saber que você é CEO, escritora, tem livros e tal, tem um currículo gigante. Fala para a gente um pouquinho e depois conta como é que você chegou aí. Pode ser? Olha, Fábio, a primeira coisa que eu costumo dizer é que a Silvana é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Eu acho que a coisa mais importante é a minha crença. Amar o que a gente faz, eu acho que é o princípio de tudo. Segundo, que a Silvana, que é formada, que é escritora, que é CEO da Academia de Vendas há 32 anos, fez esse domingo isso. Oi, Bia! Bia, meu amor, você entrou, você está super tecnológica, Bia, eu te amo. Pessoas muito especiais estão entrando aí, Fábio, olha a tua audiência. Quando eu optei, eu já era 8 anos economista, uma área meio dura, meio robusta, meio número. E eu comecei a ver que os números tinham muito, sim, a ver comigo, mas que eu precisava de gente na minha volta. Eu precisava me espraiar com mais flexibilidade. Que muitas vezes as pessoas julgam que as pessoas que estão em vendas devem ser comunicativas, que as pessoas em vendas devem ser bonitinhas, as pessoas em vendas devem ser desafiadoras. As pessoas em vendas, se não tiver nada para fazer, joga lá em vendas. E não é nada disso, né? É um todo. E principalmente hoje, aí buscando para o dia de hoje, né? A resiliência, o inconformismo com o não, eu acho que são características destes profissionais que entram e ficam na área de vendas, né? Sim. É um jogo diário. Então, eu te diria assim, ó, Fábio, são 32 anos, mas eu aprendo todos os dias. Eu aprendo a cada dia, eu aprendo a cada instante, com cada um dos meus clientes, com cada equipe, com cada negócio, com cada DNA que eu encontro, sabe? Então, legal. Essa coisa de dizer assim, ó, eu sei muito de vendas, eu diria assim, eu nada sei, eu aprendo diariamente, até porque depois dessa pandemia, quantas coisas você já viu mudar? Quantas coisas? Quantas coisas mudaram? O ritmo, muitas, a maneira inclusive o comportamento dos consumidores mudou, né? Tudo. O que leva os vendedores tiveram que se adaptar a isso, né? Exatamente, exatamente. Silvana, fala Vanessa, querida, voltando. Fala um pouco, Silvana,
O que a academia de vendas faz para a gente, para a galera entender um pouco qual é o seu trabalho de 32 anos já? Fala para a gente. Perfeito. Bom, cara, você imagina, a primeira coisa que você imagina quando fala academia, tem duas vertentes. Ou você vai pelo lado acadêmico, que não tem nada a ver com nós, nada a ver com quem é de vendas, né? Porque o cara que é de vendas não gosta do acadêmico, né? Não gosta da teoria, gosta da prática. Segundo, pensa na academia quando você é jogado para uma academia, né? Tem um músculo que está precisando exercitar, tem uma barriguinha, tem uma oxigenação que não está acontecendo. E foi aí que eu entrei, né? Então, eu entrei porque quando tu olhas para as empresas, e há pouco nós conversávamos a respeito disso, as empresas às vezes precisam terceirizar, às vezes as empresas precisam fortalecer, às vezes a empresa precisa pensar fora da caixinha em relação a vendas. E aí ela tem que ir para a academia, fazer esse exercício do vender. Então, esse é o grande propósito da academia. E nós temos um tripé. Que tripé é esse? O primeiro, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Que vem a capacitação, que vem a criação de padrões, que não são aqueles herméticos, porque isso já há muito tempo morreu. Mas é o primeiro pé do tripé. O segundo tripé tem a ver muito com a consultoria, porque muitas vezes os meus clientes me chamam não para eu capacitar, mas para eu pensar junto. Então, é o exercício da mentoria, é o exercício do coach, que já vem desde lá de trás, e eu tenho muito medo de falar essa palavra que está tão desgastada hoje, né? E o terceiro pé desse tripé é a gestão de relacionamento, porque morre quem não tiver gestão de relacionamento no mercado tão competitivo como é o nosso. É ou não é verdade? Precisa permanentemente a gente estar se relacionando com o mercado, seja com os pares, seja com a nossa persona principal, que são os nossos clientes, seja com a nossa equipe, com o nosso time, porque se esse time não tiver comprometido, envolvido, querendo e acreditando nos produtos e nos serviços, está morto. Então, gestão de relacionamento é um pingo no i grande das vendas, né? E a academia de vendas, ela faz essas três frentes. Essas três com frentes. As empresas. E isso envolve essa capacitação também com os times, com os vendedores, com os gestores, com a área comercial. Eu digo de A a Z. Eu tenho um cliente em Santa Maria, que eles são concessionárias, Massey, e foi uma história muito linda que eu vivi há alguns anos atrás, Fábio. Eu cheguei para treinar a equipe comercial e o diretor foi me assistir nesse treinamento, porque normalmente o diretor não vai, né? Geralmente ele tem outras coisas para fazer e tal, mas ele resolveu ir. E na metade do treinamento ele levantou a mão e disse assim: ô Silvana, sabe o que é? Eu queria te pedir uma permissão, dá para na outra turma a gente trazer todo mundo da empresa aqui? Aí eu disse até a senhora do cafezinho pode vir. Porque, cara, hoje todo mundo na empresa tem que ter essa noção do perigo. Todo mundo vende um pouquinho, né? É o cara do financeiro, é o cara que abre o portão da empresa, é o cara que está no caixa, é o pessoal do estoque, é o pessoal da logística, é o pessoal do chão de fábrica quando indústria. Todos têm que lembrar que se a gente não vender, a gente não produz, né? A gente costuma dizer, Silvana, que só tem duas áreas numa empresa, né? É a área de vendas e todas as outras que ajudam a empresa a vender, né? Então, se você me permite, eu morro de medo, sabe? Porque às vezes o pessoal diz assim, tá puxando brasa pro seu assado. Ela está dizendo, eu acho que é o financeiro que é o mais importante, se não tiver dinheiro não vai. Eu diria assim, ó, cara, eu sempre digo, existe um grande portal. Esse portal se chama vendas. Quando a gente faz vendas, a gente acende mais luzes. O que quer dizer isso? Se você tem loja, a vitrina está mais bonita, produto está mais bem apresentável. Se você tem serviço, você começa a desenvolvê-lo mais e melhor através de ferramentas, através de pessoas, através de infraestrutura. Se você tem indústria e você está fazendo vendas, você está penetrando o mercado, você está
se envolvendo com ele, você está trazendo equipamento, você está crescendo, você está ampliando estrutura, chão de fábrica está crescendo. Então, eu não vejo as vendas como sendo o item, entre aspas, mais importante de uma empresa. Até porque eu sempre digo, as pessoas são muito importantes. Agora, com certeza, é um baita portal, né? É um portal que tem que estar sempre aberto, né? Vendas cura tudo, né? A empresa pode ter o melhor financeiro, verdade, o melhor chão de fábrica, o melhor tudo. Se não vender, quebra. Então, vendas cura tudo. Não, Mas, Silvana, sem dúvida. deixa eu te falar uma coisa. Fala, a gente falou rápido sobre uma coisa que eu queria explorar aqui um pouquinho. Vamos lá. Poxa, você atua ajudando empresas na área comercial e profissionais de vendas, cara, há 30 anos, né? Há mais de 30 anos. Então, você acompanhou toda a evolução de vendas. Eu sou jurássica, cara. Tu já pensou? Eu sou jurássica. Nada, você tá aqui super linda, super... Jurássica. Fala sério. Ó, assim, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dessa tua visão de evolução. Né? A gente está falando sobre isso um pouquinho, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Mary, uma das minhas primeiras clientes acabando de entrar. Yes! Mary, abraço, Mary. Então, sobre o seguinte, ó, Silvana, a gente falou isso e eu concordo com você. Eu vou adicionar uma coisinha aqui. Eu acho que vendas, hoje, é um dos meios mais acessíveis para as pessoas conseguirem, cara, mudar de vida, alcançar os seus objetivos. Mas a gente falou sobre isso, eu quero te ouvir falar sobre isso. Hoje tá sexy falar de vendas, mas não era lá atrás, né? Não. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que tabu desgraçado, né? Pois é. Tu sabes que eu cheguei a ouvir uma vez em consultoria que quando o profissional não dava certo, ele ia para a consultoria de vendas dizer o que os outros tinham que fazer, sabe? Não, nossa mãe é assim, né? Nenhuma mãe fala assim, filho, eu sonho que você seja vendedor, né? Tipo assim, você não faz nada da vida, vai vender. Né? É verdade, é verdade. Então, cara, assim, ó, a primeira coisa é que eu vejo, falando realmente de uma maneira muito profissional, hoje uma das coisas que mais me preocupa quando eu atendo uma empresa é que o time realmente enxergue valia no que faz. Valia. Que ele se sinta valorado, que ele se sinta motivado. Motivação não se dá, não se doa, não se empresta, mas se inspira. E eu vejo que se eu tenho um time, seja ele no inside, seja ele fora, indefinido, onde ele estiver, é muito importante que esse cara saiba o quanto ele tem valia, o quanto ele, estando no mercado, ele é o nosso porta-voz. E como ele precisa ter o engajamento. E aí mora o perigo, Fábio, sabe por quê? Eu vou te dizer de prática, tá? Eu realmente estou há 32 anos no mercado. E o que acontece? Nós ainda temos muita gente dentro desses times de venda que julga que não precisa se atualizar, que julga que não precisa se instrumentalizar, buscar novas ferramentas, novos canais. E isso faz toda a diferença na competência que nós buscamos hoje dos profissionais da área de vendas. É muito importante que hoje o profissional se sintonize nessa importância que tem em estar permanentemente atualizado. O cliente não dá mais espaço para você não estar par e passo com esse mercado. Outra coisa muito importante, hoje nós temos muitos canais de venda já muito bem preparados. Então, se ele te busca como instrumento de compra, tu tens que valorar esse momento. E, infelizmente, Fábio, eu ainda encontro pessoas que julgam que não precisam os melhores canais permanentemente. Então, quando a gente vê com sinceridade, quando a gente vê um profissional fora da caixinha, a gente diz assim, nossa, que cara de talento. Hoje, mais do que nunca, quando eu tenho absoluta certeza que no teu dia a dia, no teu day by day, tu tens encontrado muitos profissionais, muito jovens, que estão falando em vendas com bastante propriedade. Por quê? Porque vendas é social.
Venda é uma galinha dos ovos de ouro, deixa todo mundo entrar. Por quê? Porque tem essa flexibilidade. Mas, independente a gente tem que lembrar que vendas requer, sim, planejamento, desenvolvimento, competências específicas, muita resiliência e, principalmente, muita análise de mercado. Hoje, ganha mercado quem analisa mercado, porque inteligência comercial, hoje nós temos muita. Hoje a gente joga no Deus Google e já veio uma série de informações, né? Então, a gente tem que estar cercado e municiado realmente. E isso é que eu chamo a atenção cada vez mais para o público que eu administro, que são vendedores, são gestores, são supervisores, são pessoas que estão monitorando inteligência comercial, para que realmente se usufruam disso, né? Que se instrumentalizem. O que mudou de lá para cá, Fábio, é isso. Lá a gente tinha muito pouca ferramenta. Lá bastava saber quanto que tem que faturar. Hoje não basta saber o que tem que faturar. Por sinal, é uma das variantes, mas não a mais importante, né? Uhum. Total, tem uma coisa que a gente fala muito e assim, botando só uma lente de aumento no que você está falando, Silvana, para a galera que está aqui entrando, galera, mandem perguntas, viu? A gente vai falar um pouco no final. A gente está falando sobre... Beatriz Camarim, contexto... outra querida. Opa, abraço, Beatriz. Sobre o contexto de vendas como um todo, eu quero trazer uma provocação para a galera que está aqui assistindo, que é o seguinte. Tem muita gente, Silvana, que, como você falou agora, não fez essa transição ainda, né? Não fez. A gente falava sobre isso. A gente vem de uma escola de vendas. Eu não estou há 32, eu estou há 20 anos em vendas, né? Um pouco menos que você, mas 20 anos em vendas também. É um tempo, é uma estrada. E eu comecei no porta a porta, tradicional lindo, e tal. Né? Lindo. Uma coisa que eu provoco hoje é que, assim, não existe... existe muita coisa que era feita lá atrás em vendas sobre habilidades comportamentais, sobre atendimento a clientes, sobre resiliência. Isso aí que você está falando, isso não mudou. Não. Então, eu vejo às vezes do pessoal old school, da escola mais antiga, com resistência, com toda essa digitalização das vendas. E por outro lado, né? E por outro lado, o pessoal que já nasceu nesse universo de inside sales, de venda digital, que menospreza alguns conhecimentos que são essenciais. E o que eu tenho provocado... Faz sentido? Eu quero te ouvir sobre isso, mas só para fechar o raciocínio, assim, e até trazer a galera para esse ponto, que é assim, tem muita coisa, e não só em vendas, Silvana, que eu vejo, que vai mudando de nome, já viu? Exato. Um escritor novo, ele escreve a mesma coisa, dando um nome diferente, e aí vira moda. Mas, na verdade, estava lá no livro de antigamente, que alguém colocou lá atrás, vai? Então, existe muito disso. Mas, além disso, sim, algumas coisas evoluíram. Então, na verdade, eu acho que, assim, eu vejo muita gente defendendo o ponto de vista, mas o que eu vejo que os profissionais precisam é, de fato, focar no que traz resultado. Vou dar um exemplo prático aqui, Silvana. Um exemplo prático, e eu quero te ouvir sobre isso. Perfeito. Eu, por exemplo, sou um especialista em vendas. Eu fui vender porque eu era um cara gago e tímido, e eu usei vendas para me curar. Coisa mais amor! Sério. E eu fui vender, Silvana, para me curar. A venda salvou minha vida. Tem um jargão que eu uso, até em quadro com isso já e tal, que vendas salva vidas. Eu realmente acredito nisso. Salvou a minha. Mas, assim, eu nunca quis me expor, por exemplo, em rede social. Eu nunca Gente, entrou Claudinha Chakovsky. Essa menina também é que nem tu. Venda salvou a vida dela, coisa mais amada. Mesmo? Ô, Claudinha, prazer aí. Está entrando, Biba, coisa mais amada. Olha Ei, Sil, só para eu finalizar, e aí eu quero te ouvir. Eu nunca quis, por exemplo, me expor em rede social. Hoje, eu estou mais que exposto aí, com seus farms, tudo e tal. Mas por que eu estou falando isso? É assim, existem muitos preconceitos que a gente carrega. Tanto a galera mais antiga, old school, como a galera nova, né?
Sim, Cara, sim. eu não tenho que, assim, se eu entrei no jogo de vendas como vendedor, como empresário, cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E, cara, construir sua autoridade, por exemplo, na rede social, você tem cases, por exemplo, Silvana, você com certeza você acompanha isso, vendedor de carro, vendedor de imóvel, vendedor de seguro, que o cara faz tão bem feito que ele cria uma rede de relacionamento, porque isso aqui que a gente está agora, olha só, Silvana, tem 24 pessoas agora ouvindo a gente. É. A gente está falando para 24 pessoas. Isso tem um alcance diferente que lá atrás não Não tinha. tinha, não tinha. Então, sabe, É. eu queria te ouvir, mas eu penso que assim, a gente tem que abandonar os paradigmas e focar no que traz resultado, né? E fazer o que tem que ser feito. Né? Faz sentido? Faz muito sentido, Fábio. Fábio, amado, em primeiro lugar, eu fico te imaginando você entrando com 17 anos a vender. Eu participei de muitos programas junto a uma rede que nós temos aqui no Sul, chamada Panvel. E num dos programas que a gente criou, foram 36 programas que eu ajudei a criar na área de desenvolvimento de pessoas, de times de vendas. Mas teve um em especial que vai morrer na minha memória, que era a Panvel e suas pessoas. Por que eu estou trazendo isso como case? Porque a gente fazia as pessoas contarem as suas histórias, por que elas tinham entrado, por que elas tinham pedido emprego naquela farmácia. E a gente fez 18 encontros pelo Rio Grande do Sul afora, Santa Catarina, Paraná, as pessoas contando por que elas haviam pedido o emprego de vendas. E teve um menino, num dos encontros, que disse assim como você, com 17 anos, ele disse assim, olha, eu tinha 18 anos quando eu pedi o emprego de vendas. Meu primeiro emprego, porque eu nasci numa família de militares. Então, desde que eu nasci, meu pai, meu irmão, meu dindo, meu avô, todos eram militares. Então, eu tinha que ser militar. E aí, eu fui me inscrever, né, para fazer, quando faz 18 anos se inscreve, né? E ele não foi escolhido porque ele descobriu que tinha um problema de saúde e que ele não poderia, então, prestar o serviço militar. Ele disse que ele ficou tão baixo astral que ele passou meses embotado com aquilo dentro de casa. E aí os pais, muito, muito preocupados, diziam, fulano, você tem que sair para a rua, você tem que sair para a rua. E ele disse que o primeiro dia que ele saiu, depois de meses, de longos meses dentro de casa, embotado, enfim, ele saiu e ele deu de cara com um anúncio que dizia assim, estamos recrutando balconistas. Já que eu não consegui ser militar, eu vou ser balconista. E ele disse, ali começou a luz da minha vida. E eu lembrei da tua história aí, tu dizendo que aos 17 anos salvou a tua vida. Quantas outras vidas salvou e se apaixonou? Eu era uma economista. E antes de ser uma economista, eu estudei muito, fiz vestibular para medicina. E eu descobri que existe uma medicina dentro de vendas. Vendas cura pessoas, envolve pessoas, salva pessoas. Você sabe que, Sil, que maravilhoso te ouvir falar isso assim. E assim, você me traz uma coisa muito forte, que é o seguinte, como a gente falou lá no início, muita gente vai para vendas por falta de opção. Exato. Você foi diferente, por exemplo, você não foi por falta de opção, você escolheu. Eu escolhi. Cara, isso é muito forte, porque assim, venhamos e convenhamos, 30 anos se passaram aí na sua experiência e ainda hoje existe preconceito em relação a vendas. Sempre. Mas eu acho que a gente sempre. podia fazer uma coisa aqui que eu acho que você vai fazer melhor que ninguém. Andressa de Caxias entrou. Ô, Andressa, abraço. Sil, eu acho que você vai fazer uma coisa melhor que ninguém aqui comigo, para quem está ouvindo aqui. Eu acho que existem coisas, palavras, que se tornam grávidas. Já ouviu essa expressão? Sim, palavra grávida? Já. Né? Sim. Para quem está ouvindo e de repente não sabe, é assim, aquela coisa que é tão dito que perde o sentido, né? Então, por exemplo, vendedor. O que é vendedor na cabeça tua que está aqui, de quem está ouvindo, de quem vai ouvir essa live, né? Vendedor, acho que para muita gente talvez até pode ter uma imagem pejorativa, né?
aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente. Pode ter até isso, né? Mas vamos Pode. começar aqui a dissecar alguém que de fato é profissional em vendas. Quem essa pessoa é? Porque, para mim, eu acho que quem é profissional em vendas se torna um ser humano, tipo assim, fora da curva. Para não dizer que tem superpoderes. Mas vamos lá, um profissional de vendas. Eu vou falar algumas coisas, mas eu queria que Tá. você dissecasse isso, porque você, poxa, com certeza vai ter muito o que acrescentar nisso. Mas assim, olha só, eu vou Aí eu falar o vou que eu me penso, sentir tá? Alice. Palavras difíceis, por favor, Fábio. Ó, para mim é o seguinte, olha só. Um profissional em vendas, ele é alguém que entende, domina, por exemplo, persuasão. Sim. Ele é alguém que precisa dominar o processo de comunicação, né? Comunicação no sentido amplo, de saber fazer rapport, É, de saber ter uma escuta ativa e por aí vai. Ele é alguém, como você falou, de resiliência. Resiliência é muita, um puta muita, soft skill. Ele muita, precisa ter é. maior inteligência emocional do que o normal, que ele lida com não Criatividade. criatividade. Vamos lá. Cara, o que alguém profissional bem-sucedido em vendas tem de skill? Será que se todos os profissionais entendessem isso, não seriam mais bem-sucedidos no que fazem? Bom, eu vou dividir em três partes Vai, 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 essa vai. tua colocação, tá? A primeira, quer ver o danada? É quando eu encontro um profissional de vendas que é chamado de executivo de conta, executivo, como que diz? Key account, Key account. closer. Olha, Tem um monte. eu digo, cara, tu é vendedor. Vendedor é uma palavra linda, maravilhosa. Tira essa cortina de fumaça da frente, te enxerga como vendedor e tenhas orgulho. Tanto que eu fui por 3 vezes vice-presidente da DVB aqui do estado do Rio Grande do Sul, justamente para desenvolver, e a minha campanha sempre foi essa, orgulho em ser vendedor, né? Do Então, Thiago Concer, né? Que é o meu grande amigo, sócio e tal. também é um Poxa. querido, e eu digo, é orgulho em ser vendedor. Segundo, tu colocaste várias características, seja ela em termos de habilidade, seja ela em nível comportamental, atitudinal, até de desenvolvimento técnico, como são as questões da persuasão, que a gente consegue desenvolver, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, se a gente for listar tudo que um homem de vendas, um profissional de vendas tem que ter, chama o super-homem. Tá? Chama o super-homem, tá? E todos os seus amiguinhos. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que existe um quesito fundamental hoje para profissional que quer ingressar com sucesso na área de vendas. Estar aberto à inovação. Estar aberto à mudança, estar aberto ao aprendizado. Diferentemente lá atrás, que a gente podia ensaiar o verbo, tá? E por isso que ficaram alguns chatinhos, vendedor de Bíblia, sabe? Hoje, a gente tem que ter maleabilidade, a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que estar preparado para o novo. Eu brinco, eu tenho uma frase, novo, novamente, novo, né? É todos os dias. Então, aquela coisa de dizer, eu já tenho uma curva de experiência de 5 anos, legal, cara. Eu já tenho uma experiência de 20 anos, beleza. Mas hoje nós vamos aprender de novo, né? Hoje o universo é outro. Então, em vendas, eu faço uma comparação de vendas que as pessoas às vezes ficam meio rebelde comigo, tem que ser honesta. Eu comparo o profissional de vendas com a medicina, com o médico. Tá? Porque um médico, quando ele se forma, ele nada sabe. Assim como um vendedor. Sim. Agora, o dia a dia, a prática, as boas práticas vão fazê-lo melhor. Mas tem algo que vai diferenciar um bom médico de um médico com conhecimento. O poder que ele tem de estar aberto ao novo.
ao olhar de forma diferente, o se reinventar todos os dias. E nós, da área de vendas, eu acredito que temos que ter esse olhar, né? Todos os dias, todos os dias. É como a brincadeira que eu faço é pegar a estrada, né? A estrada é a mesma, mas os veículos que estão passando por ela não são. Né? Então, cuidado. Você A gente sabe tem que ter que muito cuidado. a gente citou o Concer aqui, você falou uma coisa, e o Concer fala muito isso, me mostra um vendedor que estudou ou estuda igual um médico, e eu te mostro, ele fala um homem, uma mulher, enfim, milionário, bem-sucedido, né? Porque eu acho que eu penso que passa muito por aí, Sil. Ao longo da trajetória, você vê, você já era uma pessoa estudiosa, mas eu imagino que indo para vendas, quando você decidiu ir, há 32 anos atrás, você não parou de estudar. Não, Né? todos os dias. Pois é, pois é. E aí, assim, o sucesso não ocorre por acaso, né? Não é à toa que alguém é bem sucedido. Eu fico pensando sobre isso, porque, assim, quando você olha para os profissionais, e muita gente que talvez esteja aqui, teus clientes, você deve ter tido muito exemplo disso ao longo desses anos. Você vê, às vezes, uma empresa no mesmo segmento, por exemplo, uma advocacia. Você vê um Perfeito. advogado muito bem sucedido e no mesmo local, que está na mesma rua, um outro passando perrengue, passando dificuldade. Eu não tenho dúvida que o que diferencia é que um sabe vender. Vender no sentido amplo da palavra, né? Sabe Sim, se sim, posicionar, sabe se sim. relacionar, sabe fazer um melhor network, sabe, né? Faz sentido, Sil? Faz muito sentido, Fábio. E eu vou botar uma pimentinha aí na tua frase, se tu me permitires. À vontade, Vou pode fazer uma, discordar, pode fazer o que você quiser. não, vou fazer uma temperança agora aqui, vou Vai. botar uns temperinhos a mais. O que eu vejo que acontece em relação a essa tal... Vamos imaginar essa rua, tá? Essa rua... Só que eu não vou pegar advogados, que eu tenho tantos queridos meus clientes desse segmento, mas eu vou pegar, e eu tenho absoluta certeza que aí no Rio, assim como aqui em Porto Alegre tem muito, às vezes a gente entra numa rua em que tem bares, e aí tem um bar que tá lá apinhado de gente, as pessoas se tapeando para entrar, né? Segurando essa reserva, né? E às vezes a gente anda mais 10 passos e tem um que está vazio. E até às vezes é mais bonito, tem uma infraestrutura mais chiquetosa e tal. E a gente diz, nossa, como é que pode na mesma rua? O que está fazendo de errado? E aí, a pimentinha que eu quero colocar é justamente isso, esse olhar para o que o cliente quer, né? Esse olhar para essa oportunidade que está diferente. Hoje, o que eu vejo? Nós temos novas gerações entrando aí a campo e eu me surpreendo todos os dias com as aves raras que eu encontro. O que isso significa? A linguagem, a maneira de abordar, a maneira de se relacionar. Às vezes, o que eu vejo? Vamos pegar a venda online, o e-commerce hoje. Por que ele cresceu tanto em todos os segmentos? Nós não tivemos nenhum segmento, nenhum canal, perdão, de vendas que cresceu tão rápido quanto o e-commerce. Por que ele cresceu? Por que nós temos essa avalanche de plataformas que estão vendendo e muito bem, diga-se de passagem? Porque justamente nós temos um público que quer ser mais direto, mais objetivo, mais tácito nas colocações. E quantas vezes esses empreendedores que estão na batuta de times de vendas não enxergaram essa realidade? Então, o que eu vejo? Não basta só a gente ter um bom time de vendas, não basta nós só termos bons profissionais de vendas, se assim pudéssemos ter, mas também precisamos ter exatamente isso, olhar as oportunidades e tangibilizá-las de forma diferente. Então, o que eu vejo? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para desde o voo popular para o mais requintado. Só que nós temos que colocar os olhos e observar que expectativas a gente vai cobrir com isso, né? Então, eu acredito que isso seja um imperativo também.
Ou seja, o que a Silvana está querendo dizer? Não se vende da mesma maneira. Tu colocaste muito bem. Hoje eu me encanto com alguns profissionais que vendem carros pelo Instagram. E nós sabemos, eu só não vou fazer propaganda de dois aí que estão matando a pau, né? Eu me divirto. Mas os caras, o que eles usaram? Eles usaram a razão e a emoção e a agilidade que concessionárias muitas vezes não tinham. É ou não é verdade? Total. Então, a gente tem que olhar justamente para isso. O que se espera, o que o cliente quer, às vezes agilidade, às vezes atenção, às vezes informação técnica, às vezes, pelo contrário, alternativas que a gente vai escolher por ele. E às vezes ele quer escolher sozinho. Então, de novo, esse profissional que nós estamos tentando desenhar, ele se modifica, inclusive muito em função do que se prepara para o mercado. E eu, se você me permite, eu vou... Você está me despertando ideias aqui, né? Uma coisa que você tem esse poder, você tem esse poder. Que bom! Eu não disse para você que seria melhor assim. Pois é. Ó, uma outra coisa que você me despertou assim, que eu acho que é mega provocador para todos nós que estamos aqui, é assim, quem está empoderado hoje nessa era, Sil, na minha visão, é o consumidor, né? Ele tem acesso a toda a informação. Sem dúvida. A gente tem uma estatística que fala que 85% de todas as vendas que acontecem em todos os mercados passam pela internet. O cliente, quando vai comprar, né, ele já pesquisou N vezes e, às vezes, ele tem muito mais informação do que a pessoa que está ali atendendo. Porém, o que você me provocou é o seguinte: quem vai sobreviver, quem vai se diferenciar daqui por diante? Eu acho que, assim, não tem mais espaço. Você falou da inovação, então eu quero só botar uma lente de aumento, tá, assim, no que você falou. É assim, quem agrega valor no meio do processo. Por que faz sentido eu ser atendido pela Silvana ao invés de fazer um processo muito mais automatizado, 100% digital? É se falar com a Silvana vai fazer uma diferença enorme, porque ela vai agregar valor nessa jornada. Oi, então, amigo, fala comigo, amigo, fala comigo. O que eu vejo os profissionais, onde quer que eles estejam hoje, o vendedor, eu acho que às vezes não sabe o poder que ele tem. De cara, a máquina, os robôs, as automações, jamais vão conseguir a conexão de um ser humano. Então assim, né? Então acho que é isso. Acho assim, o vendedor, hoje, se ele entender o poder que ele tem, ele pode fazer ele vai longe. Comentou aqui, criar uma rede, que as pessoas se conectam. Que ele hoje pode ser o centro das atenções. E eu acredito, olha só, vou lançar uma coisa aqui que é uma loucura, mas é assim, a ponto das empresas, assim, a empresa depender do vendedor e não ao contrário. Sem dúvida. Sabe? Sem Porque dúvida. hoje ainda parece que assim, quem detém né, esse poder é a empresa. Mas acho que vai ser o contrário. Chegar a um ponto de que... E isso já acontece em alguns mercados de um jeito até forte. Você pega, por exemplo, quantos mercados, por exemplo, se você já deve ter atendido o cliente assim, às vezes, por exemplo, de uma indústria, que o representante, aonde ele tiver, o cliente vai atrás. O cara que faz um bom trabalho, um bom relacionamento. Só que eu acho que isso hoje expande-se muito mais, né? Então, o vendedor precisa entender isso, sabe? Que ele tem o poder de formar opinião. Ele tem o poder de ter audiência própria. O vendedor hoje pode ser... Claro que sim. O vendedor hoje pode ser um canal de branding da empresa, né? Fábio, se tu me permite, eu te diria mais. O vendedor pode se empoderar. Ele pode se tornar peça-chave. Ele pode... Eu faço uma comparação daí com um time de futebol, onde tem alguns jogadores que realmente têm um passe. E quando o cara sabe ser bom, quando esse profissional sabe lidar com o seu público, com os seus canais, ele tem passe. E nós conhecemos, tu já conheceste, eu já conheci, vendedores que têm passe, né?
Mas, ao mesmo tempo, vamos dar um passo para trás da tua colocação, que tu disseste muito bem, se ele soubesse tudo que ele pode dar de valia, de valoração a um atendimento, visto que hoje nós temos tantos canais, que nós temos tanta objetividade, que nós podemos, com 2, 3 cliques, comprarmos o que quisermos, sem dependermos dessa interação, o que diferencia, foi isso que tu questionaste, né? Exato. Eu sempre digo, o que diferencia justamente o poder da atenção, do relacionamento, da gestão de relacionamento. E aí mora um perigo. E tu já deve ter entrado em empresas que têm uma famosa carteira de clientes, e nessa carteira de clientes tem cliente mofado. Porque quando eu ouço assim, tem curva ABC de clientes, aí quando eu vejo aquele C, clientes que não compram há mais de 6 meses, clientes que não compram há mais de um ano, eu pergunto, morreu? E aí o que na verdade aconteceu com esse cliente é que deixou de existir gestão de relacionamento. E só quem pode fazer isso é o vendedor. Ele que conhece o seu público. E aí entram os representantes comerciais, aí entram os distribuidores, aí entram os vendedores externos, aí entra o call center, né? Independente de que canal que a gente esteja falando e da força de vendas que nós estejamos pontuando, é muito importante lembrar que uma das grandes responsabilidades da equipe de vendas é gerir a carteira de clientes através justamente disso, do relacional. Não é só quando o cliente está comprando que a gente se relaciona. Mas para isso, se a gente tem lá uma inteligência comercial que dispara um e-mail marketing para o dia do aniversário dele. Isso nunca foi, nem nunca vai ser gestão de relacionamento, meu amiguinho. Né? Não te engana com isso, cara. Eu morro de rir quando a empresa diz, não, mas a gente tem uma inteligência, e aí a gente vê, aí a gente manda mensagem. Gente, isso não é gestão de relacionamento, a gente ainda é serhumano.com.br, né? Então, a gente também tem que lembrar disso, né, Fábio? Dessa importância, né? Então, quando eu digo que tem profissionais que têm passe, esse passe tem muita relação com o que ele vivencia com a sua clientela, como ele domina a sua clientela, como ele olha para essa clientela, como ele absorve as expectativas, as dúvidas, as críticas, porque tem um lado subversivo da venda, né? O pessoal de vendas não gosta muito daquele saque que vem as reclamações, as insatisfações. Agora, se eu tenho um profissional antenado, ele vai lá e ele depura isso para aumentar, para alavancar mais vendas ainda em relação às próximas, né? Isso sim se chama inteligência comercial, né? Então, veja como é muito importante hoje a gente ter um outro approach, um outro olhar, né? Outra coisa muito importante, cada vez mais a gente tem visto metas e metas, é ou não é? É meta para tudo. Meta de conversão, de positivação, de novos clientes, de conversão de clientes perdidos, de margem de contribuição e assim vai. Bota meta nisso. A pergunta que não quer calar, e o exercício, e o músculo para tanta meta? É ou não é? Isso só vem da proficiência, do exercício de fazer diferente, né? Porque se fizer do mesmo jeito, não vai dar o resultado que quer. Não vai. Sim. Sim, que papo maravilhoso, hein? Coisa bem boa, né? É sinal que a gente tem muito ainda para produzir. Querido, um detalhe que eu chamo a atenção e que alguém aqui colocou, que vender é uma arte, né? É uma arte de influenciar, de gerir, é um espetáculo. O Rafael mandou um abraço aqui. Opa, um abraço, Rafael. O que eu diria em relação a isso, essa arte? Hoje eu olho com um olhar não só de arte, mas de ciência. Hoje, vendas têm ciência. Hoje, vendas por detrás, nesse ferramental todo, tem análise do consumidor, tem pesquisa, tem direcionamento. Nós podemos usar muito dos gatilhos mentais,
Né? Hoje, o vendedor que não estuda comportamento do consumidor, que não sabe se usufruir dos gatilhos no momento certo, que não sabe trabalhar realmente com o report que o nosso cliente vai manifestando e que pode haver interação, que pode haver respostas positivas e assertivas, ele está perdendo espaço, né? Então, eu sempre digo, o canal é olhar para o cliente que ele vai te dizer o que ele quer. Mas tem que saber olhar, tem que saber fazer essa experiência acontecer, né? Legal. Usar o cliente como consultor, né? O melhor consultor que você pode ter é o teu cliente. Sem dúvida. Ele é a nossa Exatamente. bússola. Ele é a nossa Exato. bússola. Sim, Com certeza. Fala, querido. sim, eu acho que assim, foi tão rico assim, já o que a gente falou. Eu acho que a galera que está aqui, galera, dá um feedback pra gente aqui, que vocês curtiram tudo que a gente falou aqui. A galera só foi curtindo, admirando, mandando palma, coração. E nem teve tanta pergunta porque o papo fluiu, né? Eu queria te ir caminhando para o fim, te fazendo uma pergunta assim, que eu sempre faço para... Quando o papo é muito bom, eu faço uma pergunta. Que é o seguinte, eu queria que você descrevesse para mim, na sua opinião, o que você considera um vendedor, né, um profissional de vendas de sucesso. O que para você é um vendedor, um profissional de vendas bem-sucedido? Um profissional de vendas bem-sucedido é um cara que todos os dias dribla as adversidades, acredita piamente que ele é um vencedor e que ele vai conduzir com varinha mestra os melhores resultados e que sabe, com muita humildade, que ele está sempre em pleno aprendizado. Muitas vezes eu vejo um profissional de sucesso naquele que está iniciando. Por quê? Porque ele acredita. Porque ele acredita que ele pode fazer melhor. Ele acredita naquilo que foi sugerido, que foi solicitado. Enquanto que muitas vezes, quando eu encontro um profissional de mais experiência, ele já está viciado. Então, o que eu vejo é assim, um profissional de sucesso, ele está aberto, ele está sempre amparado pela pergunta, o que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas? O que eu posso fazer para alavancar mais e melhor? Está chegando um próximo mês, está chegando setembro, o que eu já tive de aprendizado nesse ano? O que eu posso fazer nesse setembro que eu não fiz o ano todo? O profissional de sucesso, rigorosamente, ele está aberto, ele é um mutante, ele é alguém que sabe que precisa buscar aperfeiçoamento permanentemente. E isso faz diferença. Outro quesito que eu acredito que pode mudar toda uma história em termos de vendas é ter sempre no coração e na mente a abertura para se relacionar, para querer bem, para ser singelo. Eu acredito que o profissional de vendas que não tem a singeleza no coração, ele não consegue capturar, porque hoje a gente encontra muita gente frágil. Nós começamos falando de um mercado flutuante, frágil. Por que ele vai nos procurar se tem ferramentas que não necessariamente precisam desse interface humano? Porque ele precisa se aproximar, porque ele precisa se relacionar. Então, o profissional de sucesso tem que estar aberto, e para isso tem que estar com aquele sininho, sabe? Aberto para novos relacionamentos, com muita humildade, com muito carisma, com muita delicadeza. Muitas vezes eu vejo que tem clientes que precisam de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de contato, um pouquinho mais de mimo, e aí dá tudo certo. Legal, legal. Muito bom. Você sabe que você me lembrou de uma coisa que você vai conhecer, você vai lembrar, vou deixar aqui como a minha mensagem final também para a galera que está ouvindo. Lembra do Napoleon Hill, né? Sim, sim. A filosofia do sucesso de Napoleon Hill, que eu, em algum treinamento que eu fiz, eu decorei, né? Mas para quem não conhece, pesquisa depois. Filosofia do sucesso de Napoleon Hill. Para mim, está muito conectado a vendas. Tem uma coisa que ele fala que eu acho muito legal,
que no final ele fala assim: mais cedo ou mais tarde, aquele que cativa a vitória é o que crê plenamente, eu conseguirei, né? Então, a sua fala me lembrou a filosofia do Napoleon. Então, da minha parte, eu sempre penso que a pessoa de vendas ela tem a capacidade de chamar a existência, né? Exato. Então, essa convicção assim de crer plenamente que você vai conseguir. Aliás, a palavra conseguir é muito legal de ser usada, né? É Eu verdade, me, é eu me, verdade. eu me propus a algo e eu consegui, né? É, Consegui fechar uma venda, consegui bater minha é, meta, consegui. Conseguir, eu acho que está muito ligado à vida do vendedor, né? Com todos os nãos que ele recebe. é Si, verdade. obrigado. Maravilhoso, maravilhosa você, viu? Prazer Querido, demais. prazer, 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 prazer. Amado, tens aqui uma fiel escudeira da área de vendas, tens aqui uma soldada que está sempre em aprendizado. É a área que eu me apaixonei lá atrás, quando eu era uma analista econômico-financeira do grupo de empresas. O meu pai dizia que eu tinha surtado, dizia, mas minha filha, até o carro da empresa você já tem, como é que você vai pedir Vai demissão? largar tudo. Vai largar tudo, né, para entrar numa área que você não conhece ainda. Mas eu sempre digo, quem toma dessa cachaça e gosta, não sai mais, é um vício constante. E eu acredito que é justamente isso que me faz permanecer. Não há um dia igual ao outro. É verdade. Em uma palestra minha, uma vez, eu disse que vendas não vive nem de passado, nem de futuro. No passado estão as experiências. No futuro está a expectativa, mas é no presente que está a realidade, né? E o profissional de vendas, ele é cobrado da realidade, do dia a dia, do Total, day by total, day, né? total. Tudo que ele já fez, ficou legal. Tudo que ele irá fazer ainda é uma projeção, né? É o que ele entrega hoje. E em vendas, assim como em medicina, fazendo novamente a dobradinha, não tem uma segunda chance para se reanimar o paciente. É uma vez só, É né? isso. Então, a gente precisa todos os dias reanimar os pacientes, né? Com muito carinho, com muita dedicação, com muita... É crer, é uma crença. E eu tenho essa crença. Vendas tem que ser fodástico. Tem que É amar. isso, é isso, é isso. Tem que amar. Depois dessa, tem nem o que dizer mais, Si. Assim, eu queria te agradecer muito, viu? Tua audiência, a galera que veio aqui, pessoal que está Eu que tenho que acompanhando. agradecer aos meus queridos que entraram, que eu estava com saudade. Nossa, fiquei feliz de ver tantas pessoas de longa data que entraram. Maravilha. Fiquei feliz. Ó, beijo para você, viu? Um Muito sucesso. beijo. A gente está conectado, a gente vai falar mais, tem coisas para a Com gente fazer. certeza. E, Com pessoal, certeza. espero que esse papo aí tenha, cara, acrescentado na semana de vocês. Amanhã é sexta-feira, ainda dá tempo de fechar o mês, de fechar vendas, de chegar no teu resultado. E se despede da galera, aproveita o tempo aí para você se despedir do jeito que eu só te agradeço muito pela oportunidade, viu? Imagina, eu que agradeço a toda a galera, aqueles que eu já conheço, aqueles que eu ainda não conheço. Ronaldo, meu querido, te amo de paixão. Eu acredito justamente nisso. Nós podemos não ter tido a maior audiência das lives, mas nós tivemos uma audiência coberta de carinho, de emoção, de querer bem. E aqui tem uma plantinha, uma sementinha que a tia Sil deixa, sabe? Porque eu já tô velhinha, né? Eu digo assim, vem cá com a tia Sil, e as pessoas às vezes nem me entendem, tem algumas pessoas que me criticam por isso, mas eu levo numa boa. Em especial, eu diria assim, ó, quem faz com carinho, mais cedo ou mais tarde, retorna com muito carinho. Quem faz com vocação, sabe que fazer diferente não é uma obrigação, é um ganho. E é isso que eu, na minha vida profissional, tenho feito. Fazer diferente, essa é a minha crença. Entregar o melhor que eu possa para que lá na frente eu me orgulhe de tudo que eu já fiz e que eu ainda vou fazer. Querido Fábio, que a tua empresa seja muito abençoada, que os teus negócios sejam sempre os melhores. E conta comigo, aqui tens uma nova parceira
mas que eu espero que seja a primeira de muitas e muitas falas que nós vamos ter. Um beijo Amém. no teu coração, um beijo para cada um que entrou, que eu amo de paixão, e até a próxima. Até. Sim. Obrigado, querida. Beijo, beijão, beijão, gente.